Fala, torcedor vascaíno, após a primeira proposta ser recusada, o Vasco ainda segue negociando a contratação do atacante uruguaio Brian Rodrigues, que joga no América do México. E o menino Sforza, que foi contratado recentemente pelo Vasco, uma joia promessa argentina que jogava no Newell's Old Boys da Argentina, está fora dos planos da comissão técnica do Vasco e também da diretoria vascaína. O Vasco quer emprestar o jogador para algum clube. E o Vasco estava negociando a contratação de um atacante paraguaio que joga no time do grego Evangelos Marinakis, o Nottingham Forest da Inglaterra. Vamos falar um pouquinho sobre essa situação desse jogador aí que o Vasco estava negociando, só que não deu certo, e vamos falar um pouquinho sobre essa situação, né, do Brian Rodrigues. Muita gente está ansiosa pelo que o Vasco contrate o jogador, que é um bom jogador. Vamos falar também sobre essa situação do menino Sforza, que é um jogador aí que chegou no Vasco da Gama com uma expectativa, querendo ou não, só que não deu certo. Né? Pra quem não me conhece, tá chegando agora, meu nome é João, você tá no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo aqui vocês vão ver todas as últimas novidades e notícias sobre o Vasco da Gama. Vou pedir pra você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, que é muito importante. Vamos bater a meta aí nesse vídeo de 25 likes, tá beleza? Tamo junto? Então é isso, falando sobre esses assuntos aí, vamos falar agora sobre esses assuntos aí. O primeiro assunto agora é sobre o atacante Brian Rodrigues, né, que é a novela, né, um jogador uruguaio que o Vasco tá negociando, né? Vamos lá, vamos ler a matéria primeiro. Segundo o João Guerra, após ter a primeira proposta recusada, o Vasco segue negociando por Brian Rodrigues, que é o atacante uruguaio. O América do México não abre mão de receber um valor cheio, pois entende que é necessário uma reposição para o atacante. Então a América do México não vai facilitar a saída do Brian Rodrigues para algum outro clube. Lembrando que, pela vontade do jogador, o jogador gosta e gostaria de jogar no futebol brasileiro. Tá? Esse é um ponto importante que pode pesar a favor do Vasco da Gama, caso o Vasco faça uma outra proposta e etc. O jogador não quer permanecer no América do México. Isso é um ponto importantíssimo pra gente falar aqui também. O Cruz Maltino tenta envolver atletas no negócio, tá? Mas ainda não obteve nenhuma sinalização positiva dos mexicanos. Então, um ponto importante pra gente saber é isso. É que o Vasco aí quer muito a contratação do Brian Rodrigues. Pra mim é um excelente jogador. É um jogador que se chegasse do Vasco seria titular absoluto, né? O Vasco hoje ele joga no 4-3-3 porque o Vasco não tem pontas. Os pontas que a gente tem, que é o David e também o Adson, os dois estão machucados. O Adson vai voltar daqui a pouco, né? Tem pouco tempo que vai voltar. O David já vai voltar só no meio da temporada, né? Então o Vasco precisa contratar pontas. E até agora a diretoria vascaína ainda não contratou. Começou o Carioca, já vai ter clássicos e etc. E a gente não tem pontas para jogar. O Emerson Rodrigues já saiu o Serginho. O Jean David está prestes a sair também, que tem clubes interessados nele. Não está prestes não, mas tem clubes interessados na contratação do Jean David. Então, cara, afinal de tudo a gente não tem ponta. Tá? Então a gente precisa contratar pontas. Isso é urgente. E o Brian Rodrigues, se chegasse no Vasco da Gama, seria um jogador que chegasse para vestir a camisa e ser titular. Tá? Então um ponto importante pra gente saber é que o Vasco aí pensa, né? O Vasco, a gente sabe que a situação financeira do clube não tá tão boa, então por isso o Vasco pode fazer uma proposta, por exemplo, de 30, 40 milhões de reais e oferecer um jogador, 2 jogadores, seja o que for, ou um próprio Sforza, né? Então seria um negócio ali válido, querendo ou não, você oferecer um garoto ali de 22 anos, se não me engano o Sforza tem 20 anos, e você contrata um baita de um ponto, que na minha opinião o Brian Rodrigues você coloca um dinheiro e mais um jogador, isso faz parte de um negócio. O Vasco tem que saber negociar também. Então, um ponto importante pra gente saber é que, obviamente, o Vasco está interessado na contratação aí do atacante uruguaio Brian Rodrigues. E aí tá aqui no Transfermarkt, né, os dados do jogador, pra quem não conhece, pra quem não sabe quem é o jogador. É um jogador aí de 24 anos, jogador jovem, que joga na seleção uruguaia. Tá, ele várias vezes é convocado, recentemente foi convocado também, então sempre está sendo convocado. Ele tem 1,75 metros de altura, ele joga na posição na ponta esquerda, prioridade, a posição principal dele é a ponta esquerda. Ele é convocado pela seleção uruguaia, ele joga no América do México, né? Então é importante porque o México, o pessoal lá tem dinheiro, né? Os clubes de lá têm dinheiro, querendo ou não, então normalmente não facilita na negociação. Ele tem contrato com a América do México até o dia 30/6 de 2026, né? Até porque tá longe aqui o notebook, e aí tava com dificuldade de ler, então até 2026. Atualmente na temporada de 17 possíveis jogos na Liga MX Apertura, ele tem 11 jogos, 4 gols e 3 assistências. Um ponto importante pra gente saber é isso aí,
né? E aí tá aqui, Liguila Apertura, ele tem 5 jogos, 1 gol e 2 assistências. Então, cara, é um jogador bastante participativo, que quando ele não faz gol, ele dá assistência. Então é um ponto importante pra gente saber. É um jogador que pra mim eu contrataria, são estatísticas boas, é um jogador que pode dar certo no futebol brasileiro, ou também pode não dar certo, né? A gente sabe que futebol é assim, né? Um jogador que a gente cria uma expectativa e não dá certo, mas o outro que a gente não criou tanto, ele acaba dando certo. Como o próprio a gente contratou recentemente, o Luca Orellano, né? O Luca Orellano, seja o que for, foi contratado pelo Vasco, jogava muita bola no futebol argentino, chegou no Brasil, não conseguiu se adaptar e aí deu no que deu. O próprio Palácio também, que a gente contratou, o chileno, que era uma promessa chilena, não deu certo no Brasil também. Então, é um jogador aí que particularmente parece ser um bom jogador, né, na minha opinião. Então, é isso, tá? Então é importante a gente saber sobre esse ponto do jogador aí. E aí tá aqui também, posição principal, ponta esquerda, como eu falei pra vocês. Ele joga ali também como ponta direita e também joga como centroavante. Então ele pode jogar em 3 posições. Só que a posição principal dele, a prioridade, a posição que ele mais gosta de jogar é a ponta esquerda. Tamo junto? O valor de mercado do jogador é de, deixa eu dar uma olhada aqui, é de 6 milhões de euros, tá? Então o valor de mercado do jogador é de 6 milhões de euros. Não é um jogador, né, que vamos dizer barato, né? Na minha opinião, não é um jogador barato, mas é um jogador que se chegasse no Vasco da Gama iria agregar, na minha opinião, né? Pode não agregar também, mas para mim iria agregar muito e seria titular no time do Vasco. Lembrando que o Vasco tem concorrente, né, pela contratação do jogador, que é o Corinthians. O Corinthians também tem interesse na contratação dele. Vi uma notícia também que o Grêmio estava sondando a situação do jogador também. Então são pontos importantes para a gente mencionar aqui nesse vídeo, beleza? Então é isso, informação aí sobre o atacante Bryan Rodrigues. Tamo junto? A outra informação aqui agora é sobre o volante Sforza, que foi contratado pelo Vasco, né, no início de 2024, junto ao Newell's Old Boys da Argentina. Era uma promessa, né, um jogador que era convocado várias vezes pela seleção argentina e tudo mais, mas, cara, sinceramente, não deu certo no time do Vasco. É um jogador que relativamente tem um passe bom, né, querendo ou não, mas sei lá, parece que ele tem preguiça de jogar bola, eu não sei o que é, né, não sei se pode ser o estilo do jogador, obviamente, pode ser, só que, cara, o estilo dele, na minha opinião, não me agrada, tá, não é um jogador que corre tanto, não é um jogador bom de físico, é um jogador que é bom no passe, mas tem que melhorar muito ainda, é um jogador jovem, querendo ou não, mas que pra mim, hoje, não serve no Vasco. E aí tá aqui, fora dos planos, segundo o podcast Cruz Maltino, confirmado a informação de Lucas Pedrosa, conversamos com uma pessoa próxima a Juan Sforza, que revelou a ideia do Juan era continuar no Vasco, mas parece que não levam isso em consideração. Então eles encontrarão um clube para ele jogar. Tudo indica que Sforza será emprestado, mas uma venda não está descartada. Um retorno para a Argentina também segue como possibilidade. Tá? Então são pontos importantes para a gente saber sobre o volante Sforza aí, né? Que o Vasco, o Sforza está fora dos planos do Vasco, da comissão técnica, da diretoria, seja o que for. É um jogador jovem que tem muita coisa para melhorar ainda. Só que, cara, sinceramente, no time do Vasco hoje, ele não é titular, ele não é nem reserva, pra você ter noção. Hoje a gente tem muitos volantes, né, no nosso time. A gente tem o Moura, a gente tem Matheus Carvalho, a gente tem Titi, a gente tem Jair, a gente tem Paulinho. Então, cara, aí você coloca 5 jogadores. Você acha que o Sforza vai entrar no lugar desses jogadores? Não vai. Né? Então, é um jogador ali que, na minha opinião, não vai ter não vai ter tantas oportunidades no ano de 2025, agora com a volta do Jair, do Paulinho, ainda tem mais tendo o Hugo Moura, Matheus Carvalho, não vai ter tantas oportunidades, então acho que o Vasco está fazendo certo de emprestar o jogador para ele pegar mais rodagem, e aí, sei lá, vai com o clube se interessa no jogador e compre, né, e seja o que for, é assim que funciona o futebol. É um jogador que infelizmente não deu certo no Vasco, é um jogador que a gente criou uma expectativa por ser uma promessa, né, uma promessa argentina, convocada várias vezes lá na seleção argentina sub-20, jogou pré-olímpico, enfim, jogou alguns campeonatos muito maneiro, era titular no Newell's Old Boys da Argentina, que é um futebol bastante pegado, só que no futebol brasileiro ele não conseguiu jogar a sua bola. Então, informação importante pra gente saber também é essa aí. Tamo junto? A outra informação aqui agora é que o Vasco negociou com o atacante Ramon Sousa, tá? Sousa, sei lá, do Nottingham Forest da Inglaterra, que é o mesmo time do grego Evangelos Marinakis. O ponta passa por dificuldades de adaptação na Premier League, mas ainda não enxerga o momento como sendo o de retornar ao futebol sul-americano. Boca Juniors da Argentina e Cruz Azul do México
também fizeram proposta pelo Paraguai de 25 anos. O entendimento dele é de que ele tem que dar a volta por cima no futebol inglês. Tá? Essa informação foi dada aí pelo Lucas Pedrosa. Então, um ponto importante para a gente saber, é um jogador que o Vasco aí, que não saiu, pelo menos, né, nas matérias, informações de jornalistas, ninguém descobriu essa informação aí, de que o Vasco estava negociando com o Ramon Sousa, sei lá, não sei como que fala o nome dele. É um jogador aí que joga no Nottingham Forest, que perdeu a sua... perdeu ali seu momento no Nottingham Forest, né, e quer buscar esse momento novamente. Ele perdeu espaço, né, seria mais ou menos essa questão que eu queria falar pra vocês, né? Ele perdeu espaço lá, ele tá passando por um momento de dificuldade, de adaptação à Premier League, então é um ponto importante, ele não quer voltar agora para a América do Sul, ele quer permanecer no Nottingham Forest e quer receber mais oportunidades, quer abraçar mais oportunidades para ver no que vai dar, né, obviamente. Então é um ponto importante, ele quer continuar no futebol inglês, mas o Vasco estava negociando com o jogador. E aí tá aqui também, né, deixa eu carregar isso, aí carregou agora. O Vasco chegou a ter negociações bem encaminhadas com o Nottingham Forest por Ramon Sousa, mas vontade do jogador em permanecer na Europa melou a negociação. O Cruz Maltino inicialmente buscava o empréstimo com opção de compra, mas acenou com a possibilidade de comprar o atacante em definitivo. O paraguaio, no entanto, deseja permanecer na Inglaterra e retomar seu espaço na equipe inglesa. A informação foi dada aí pelo João Guerra, Bruno Murito e também pelo Tébaro Schmidt. Então, a informação importante para a gente saber sobre essa situação do Vasco aí na janela das transferências, o Vasco buscando pontas ainda, o Vasco está querendo contratar atacante, o Vasco quer contratar uma sombra ainda por Verratti, não nega, né, em querer contratar mais um zagueiro ainda que chegue para ser titular, um nome que poderia ser El Balbuena, poderia assinar pré-contrato com o Vasco, e aí ele chega ali no mês 6, né, de 2025, então um ponto importante para a gente saber também. Então é isso, a janela do Vasco aí bem maluca, né? A gente precisando de reforços ainda, a gente começou Carioca agora, já vai vir clássicos aí pela frente, e a gente não tem pontas ainda, então a diretoria precisa contratar. Para mim, a janela do Vasco no momento não tá sendo boa, o Vasco precisa contratar, para mim, na minha opinião, urgentemente. A gente precisa de reforço, nosso time já não é tão bom, né? E aí você não contrata ninguém, fica mais difícil ainda. Eu sei que a gente não tem dinheiro, mas a gente precisa contratar jogadores, coloca os scouts para trabalhar, coloca o Marcelo Santana para trabalhar. Então, é mais ou menos isso. Tamo junto? Gente, abração, fiquem todos com Deus. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo de hoje. Deixa seu like, se inscreve no nosso canal que é muito importante, ajuda pra caramba. Abraço, gente. Tamo junto, fiquem todos com Deus. E dia 31 tô de volta. Provavelmente vai ter uma live de tarde, de noite, seja o que for. Abração, gente. Fiquem todos com Deus. Tamo junto.